Pais amados, vamos aqui responder mais uma pergunta sobre o trabalho de missões. Estamos aqui no Horto, aqui na região de fronteira, né, entre o Brasil e o Paraguai, onde nós trabalhamos. Eu sou o missionário Peniel Dourado e estamos aqui trabalhando aqui nessa fronteira. O trabalho de missões que a gente está à frente aqui local se chama Missão Siloé. Trabalhamos, a igreja está do lado do Paraguai. Trabalhamos, como estamos na região de fronteira, trabalhamos na região de fronteira, né? Tanto do lado do Brasil quanto do Paraguai. Mas vamos lá, vamos respondendo aqui, só me apresentando rapidamente, mas aqui respondendo a pergunta. E olha só a pergunta que nos mandaram, que uma determinada irmã escreveu: eu frequento uma boa igreja, eu fiz teologia, participei em vários cursos de missões, e agora? O que devo fazer para eu ser uma missionária? O que eu devo fazer para eu ser uma missionária? Então, uma coisa que eu vou que é importante quando as pessoas nos perguntam: eu quero ser uma missionária. Eu gosto de trazer uma resposta dizendo o que é ser um missionário. Então, o berço do serviço de missões é a própria igreja local. A igreja, ela tem como responsabilidade o desenvolvimento do serviço evangelístico, começando dentro do seu ambiente de cultura, tá? Do seu ambiente cultural. É normal isso aqui. Se você pode ir para um determinado lugar, uma cidade, não vou nem dizer pregando na sua cidade, porque às vezes na sua cidade existe diversos ambientes culturais dentro da própria cidade em que você não tem acesso a esse ambiente de cultura, tá? Isso a gente encontra no Rio de Janeiro, a gente encontra em São Paulo, a gente vai encontrar em Foz do Iguaçu, em vários lugares do Brasil. No norte do Brasil tem vários povos, né, diferentes, então, e esses povos eles vão se fechando. Se você vai em cidades como Londres, cidades como Nova York, irmão, tem o mundo inteiro tá dentro daquelas cidades ali. Então você vai encontrar bairros inteiros de árabe, bairros inteiros de chinês, bairros inteiros de coreano, bairros inteiros de latinos, né, de forma geral, brasileiros, peruanos e etc, né? Então, é muito interessante você entender isso aqui. A igreja, ela pode estar numa cidade onde tem essas várias diferenças culturais, mas ela está num ambiente local e ela tem a responsabilidade, dentro do seu núcleo cultural, levar o evangelho. Isso aqui é a missão da igreja, que é a missão evangelística da igreja. Então, em outras palavras, todo servo de Deus é um evangelista. Então, se a pessoa ela é uma pessoa convertida, ela entregou sua vida a Jesus, ela está servindo uma igreja, como essa irmã falou, né? Ela frequenta uma boa igreja, faz teologia, fez curso disso, daquilo, mas ela está no seu ambiente local e ela não cumpre a sua missão local como igreja, não adianta ela pensar num passo a mais. E aí tem o outro fator, que é o fator da igreja sair desse ambiente cultural e ele olhar para um outro ambiente de cultura. Isso eu também quero dizer que não é só o fato da pessoa sair da sua cidade e ir para outro lugar. Isso muitas vezes, e aqui eu vou dar o exemplo, cidades como São Paulo, cidades como Londres, cidades como Nova York, como eu já tenho falado aqui, cidades como Foz do Iguaçu, cidades como, deixa eu ver mais aqui no Brasil, cidades grandes, Belo Horizonte e outras cidades. Então o que acontece nesses ambientes? A igreja está aqui em São Paulo, a igreja está aqui, você tem lá os nigerianos ali, o pessoal que veio lá da África, da Nigéria, e eles estão em São Paulo, vendendo, sobrevivendo ali, lutando ali dentro para poder, né, ter a sua vida, etc. Então a igreja, se a igreja local de São Paulo, uma igreja qualquer, que está acostumada a trabalhar com os paulistas dentro daquele ambiente de cultura paulista, e ele vai simplesmente lá dos nigerianos e tenta levar o evangelho, ele não vai conseguir, tá? Não vai ter acesso, não vai criar conexão, vai gerar um monte de problemas se fizer isso de qualquer jeito, né? Nominalismo, sincretismo, a pessoa vem e vai meio que se fingir de... não vai criar conexão, o evangelho, uma série de situações. A gente não vai nem entrar nesse ponto aqui. Mas a igreja, ela pode pensar nessa vivência, dela sair desse ambiente, ter uma preparação para alcançar aquele determinado povo, tá? Estou dando um exemplo aqui do nigeriano, e poder conectar com aquele povo e levar o evangelho para aquelas pessoas. Não é qualquer uma pessoa que faz isso, tá? Existe
que a gente chama de barreiras culturais, barreira cultural. E normalmente uma pessoa leiga nesse assunto aqui, ela vai ter o choque de cultura muito forte, ela vai se chocar contra aquela barreira e ela não vai gerar conexão, tá? E vai bater, e aí vai começar a sair, mas aquele povo é assim, esse povo, né? Essa questão de eles e nós, etc, né? Então, é importante você compreender isso, esses aspectos, né, da responsabilidade, tanto como responsabilidade como igreja local, a responsabilidade da igreja local em expandir para o outro ambiente de cultura e compreender que essa expansão de outros ambientes, o alcance de outro ambiente cultural é o que nós chamamos do serviço missionário transcultural, tá? Então, respondendo aqui, vamos voltar para a pergunta, né? Eu dei toda uma volta, o contexto, que é bom, porque senão a gente dá uma resposta assim, curtinha, a pessoa fica sem entender, né? Então a gente tem que trazer uma resposta em relação a isso. O que fazer para ser um missionário? Primeiro ponto, o cumprimento tem que viver o cumprimento da missão da igreja local no seu ambiente local, ou seja, cumprir, desenvolver o serviço evangelístico local, cuidar de pessoas, pregar o evangelho, gerar conexão dentro da sua própria cultura. Isso aqui é a sua preparação para que você possa dar o segundo passo e buscar essa preparação e viver a prática, né? Porque você fazer curso, ficar vendo vídeo do pastor Peniel é tudo muito teórico, é muito ralo, muito, né? Você precisa realmente aprofundar muito mais, né? Dar um crescimento, aprofundar, imergir mais. E aí entra a questão tanto da parte teórica do que você tem, e aí entra na parte prática, né, na vivência do trabalho de missões, tá? Mas tudo começa na sua igreja local, tá bom? Bom, espero que tenha podido responder aí. Eu sei que a gente está tentando fazer vídeos bem curtos aqui, mas eu tenho vídeos bem mais compridos aí, explicando bastante coisa, de 20 minutos, de 30 minutos, de 40 minutos, nas nossas playlists aqui na descrição desse vídeo, tá? Nós temos uma playlist chamada Vida Missionária. Então a gente fala também sobre comunicação missionária, algo bastante importante. É bom, quem quer ser missionário é importante compreender isso aqui também. E nós temos vários outros vídeos onde a gente vai gravando com mais tempo, né? E trazendo resposta para você. Então te animo, vai aqui na descrição e dá uma garimpada aí nos vídeos aí. Também te animo a você se cadastrar para receber nossos e-mails. É o primeiro link também na descrição. Bom? Um abraço, que Deus te abençoe. Até mais.